Oi gente, eu sou Danusa França e essa é a videoaula de número 5 da playlist de Dragon Reiki. E vamos a um pouco de história. O poder de defesa e destruição da espada sempre pode ser visto na história dos povos. Os samurais, eles podem ser encontrados em 8 séculos de história. Entre os séculos 8 e 19, eles ocupavam o mais alto status social e existiram durante a ditadura militar nipônica, que se denominava shogunato. Eram pessoas treinadas desde criança para seguir o Bushido, o caminho do guerreiro. Inicialmente, os samurais eram apenas coletores de impostos e servidores civis do império. Eram homens fortes, qualificados para estabelecer a ordem e muitas vezes contra a vontade dos camponeses. Por volta do século X, foi oficialmente colocado o termo samurai e este ganhou uma série de novas funções, como a de militar. O samurai tinha que ser muito habilidoso e, com o crescimento, a tradição passou a ser transmitida de pai para filho. No Ocidente, os samurais muitas vezes são avaliados como guerreiros rudes e de hábitos grosseiros, mas não é a verdade. O caminho espiritual também fazia parte do ideal do homem que trilhava esse caminho. E nessa busca, os samurais descobriram o Zen Budismo, o caminho que os conduzia à paz e à harmonia. Beber uma água porque esse assunto está muito bom. Um brinde, aproveita, corre lá, se inscreva no canal, compartilhe, curta e dá uma acionada lá no sininho das notificações e vamos em frente. Gratidão por estarem aqui comigo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. A arte da guerra. Fantástico. Adoro a arte da guerra. Ícones históricos do Japão, os samurais ou bushi, marcaram imensamente a história do país. Esses guerreiros nobres da era medieval e pré-moderna japonesa empunhavam as suas espadas em batalhas que disputavam, além de territórios e fortunas, a honra e a glória de sua estirpe e de seus senhores. Sua existência teve início por volta do século VII e séculos mais tarde tornou-se a classe militar no poder e o escalão mais alto, uma alta casta social, do período Edo, de 1603 a 1867. Os samurais empregavam uma variedade de armas, como arcos e flechas, lanças, mas a sua principal arma e símbolo era a katana, a espada. Sabe-se que esses indivíduos deveriam conduzir suas vidas de acordo com o código de ética Bushido, o caminho do guerreiro. Fortemente confucionista, em sua natureza, o Bushido enfatizava os conceitos como lealdade a seu mestre, autodisciplina, além de comportamento respeitoso e ético. Apesar de serem, por vezes, os combatentes ligados à honra de sua classe, eles também podiam ser mercenários, sedentos de ouro, piratas, viajantes, exploradores, cristãos, políticos, assassinos
ou simples camponeses. Muitos samurais eram ansiosos para lutar até a morte, em vez de enfrentar a desonra. Ao recuar, o samurai usava uma capa meio inflada, chamada de rorô, que desviava flechas, enquanto ele fugia a cavalo. O rorô inflado, como um balão, e seu isolamento de proteção protegiam não só o samurai, como também o cavalo. Por lei, os samurais foram proibidos de se sustentarem. O comércio e a agricultura foram considerados um trabalho camponês que gerava ao samurai apenas um salário fixo de arroz, em uma economia com rápida monetização. Um punhado de arroz passou a ser negociado como moeda real para os samurais. E muitos conseguiram tirar proveito disso, tomando um posto de agiota nas negociações. Dessa forma, durante o período Edo, muitos samurais caíram em um buraco negro de dívidas com os credores. Nos últimos 250 anos de sua existência, os samurais foram lentamente se transformando em poetas, acadêmicos e burocratas. O Hagakure, possivelmente o maior livro sobre como ser um samurai, trazia as histórias de um samurai que viveu e morreu sem participar de uma única guerra. Ainda assim, o samurai permaneceu como uma classe guerreira do Japão e, apesar da paz vigente, alguns dos melhores espadachins do Japão vieram do período Edo. Aqueles samurais que não caíram no esquecimento, negociando a sua katana, sua espada, por uma caneta, treinaram diligentemente em esgrima, lutando em duelos para ganhar fama suficiente para abrir suas próprias escolas de luta. E assim conseguiram seguir sobrevivendo dentro de uma tradição tão antiga e tão bonita. Gostaram da história? Eu prometi que eu ia falar sobre os samurais, pelo menos um pouquinho. E aqui estão informações muito preciosas desses grandes guerreiros que tinha, como todos nós, defeitos e qualidades. Porque, na verdade, ninguém é perfeito. Concordam comigo? Então vamos em frente. A partir de tantas informações preciosas, vamos seguir em frente, que ainda tem muita coisa para falar dentro dessa maravilhosa playlist de Dragon Reiki. Gratidão, fecho esse vídeo por aqui. Muita gratidão por estarem comigo nessa jornada linda de luz, holística de luz. Gratidão.